enviar o compartilhamento aqui no grupo. Deixa eu estar online. Graça e paz, queridos. Já estava compartilhando aqui no grupo. E agora eu volto aqui pro Face. Você que está entrando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa imersão de hoje. Saudade do povo. Nossa imersão nessa quinta-feira. Aqui tá começando a esfriar. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade. Cadê o povo que ainda não chegou? Ou será que o povo entrou e eu não vi Jesus? Não, o povo ainda tá entrando, né? Acho que o povo ainda tá entrando. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, que o Espírito Santo possa nos envolver nessa noite, né, nos seus braços, que Deus possa conversar conosco nos nossos corações e que o Senhor abençoe a nossa imersão. Não se expanda, eu tô abrindo a boca assim porque não é sono não. É só um pouquitinho de cansaço, mas daqui a pouco já vai embora, porque a imersão já começou, né? Vamos lá. Vamos orar, vamos agradecer, que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Deus. Pai, te pedimos agora, abençoa esse período de imersão, ser conosco. Fala aos nossos corações, fala com cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá, quinta-feira. Véspera de sexta-feira. Bate aquele cansaço, mas também bate aquele momento da gente parar e falar... preciso, né, desse momento de reflexão com Deus, preciso desse momento de imersão, preciso desse momento de, sabe, oi tia Mira, Deus abençoe, esse momento da gente mergulhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente vai fazer isso nesse momento. Vamos mergulhar nesse profundo, nesse escondido de Deus, nesse mistério de Deus, algo que Deus vai falar conosco hoje. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Epístola aos Hebreus, nesse momento, capítulo 1, tá? Epístola aos Hebreus, capítulo 1, nessa hora. Deixa eu arrumar aqui meus papeizinhos aqui. É a cola, é as colinhas. Para que o Senhor já nos abençoe nesse momento. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre a superioridade do Filho de Deus. A superioridade do Filho de Deus nas nossas vidas. A superioridade do Filho de Deus naquilo que nós temos. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O que Ele é nas nossas vidas, o que Deus é para cada um de nós,
o que Deus é, sabe, no nosso dia a dia. Ele é a fonte. Sem ele a gente não pode fazer nada. E é sobre isso que a gente vai mergulhar nessa hora, tá? A Bíblia diz, e você vai lendo junto comigo, que a gente vai falar versículo por versículo, são 14 versículos, e eu creio que dá pra gente mergulhar profundamente nisso. Eu creio que o tempo vai dar, mas se o tempo não der, a gente deixa para uma próxima imersão. Vamos mergulhar nessa noite. Vou pedir um pouquinho d'água aqui pro meu marido, que a garganta tá um pouquinho seca. Pegá-la. Pra gente poder fazer isso, entrar na mensagem. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Tendo Deus falado muitas vezes. Pais, profetas, e a nós, pelo Filho. O que nos faz lembrar isso? A expressão muitas vezes se refere a períodos da história. Durante muitos períodos da história, porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a epístola de Hebreus, ela liga o Antigo e o Novo Testamento. Quando vocês tiverem, se você não teve a oportunidade de ler a carta aos Hebreus, você leia com calma e você vai ver depois, que você vai ver que no livro de Hebreus as passagens bíblicas do Antigo e do Novo, elas estão interligadas. E aí vem quando o apóstolo começa a descrever sobre havendo Deus antigamente falado, antes pelos pais, não é isso? Depois pelos profetas, a nós falou pelo Filho. Isso quer dizer o quê? Uma expressão referente a períodos históricos. Deus, ele veio movimentando a história, conduzindo toda a história para que se completasse no Filho. Porque tudo vem de Deus. Nunca foi sobre cada um de nós, sempre foi sobre ele a história. E capítulo 1 de Hebreus a gente vai estar vendo isso. A expressão muitas vezes, como eu acabei de falar, refere-se a períodos da história do Antigo Testamento de muitas maneiras e se refere a diferentes métodos que Deus usou para se comunicar com a humanidade. Deus antes usava os pais, aqui está dizendo, usou pais, usava os profetas, mas a nós, ele se revela de maneira, ele vem rasgando como filho. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou quando ele disse a Pedro, mas foi o meu pai, porque eu sou filho, porque a história é sobre ele. Então, em todo momento, nós começamos a agradecer, porque tudo vem dele e volta para ele. Pelo Filho. Essa expressão poderia ser traduzida como por uma pessoa tal como especial. Pelo Filho. Filho com letra maiúscula. Esse Filho aponta para Jesus Cristo. Aqui se dá no caráter da revelação. Não é qualquer filho. Esse filho é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início de tudo e o fim de todas as coisas. A único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. É aquele que diz, onde está, ó morte, a tua vitória, e onde está, ó inferno, o teu aguilhão.
Esse é o caráter da revelação, quando o versículo 1 de Hebreus fala que a nós ele se revela como filho. É uma revelação do filho que nem tanto sobre ele, sobre o que ele fez, mas é sobre o Filho de Deus pelo que ele é. E só esse versículo já traz uma imersão dentro das nossas vidas. Eu adoro a Deus pelo que Deus faz na minha vida, ou eu adoro a Deus pelo que Deus é. Ele é tudo para mim. Independente se Deus fizer ou se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, mas será que eu continuo adorando, querido? Nós cristãos precisamos valorizar o que Deus é. E aí a imersão de hoje vai trazer isso à existência. O que Deus é para você? Você muitas vezes pode dizer, para mim Deus é tudo, mas às vezes na primeira adversidade a gente já começa a duvidar de que Deus possa estar fazendo algo. Nunca duvide do que Deus está fazendo para você. Deus te ama. Lembra do que eu falei na última imersão? Deus jamais vai trabalhar de forma contrária na tua vida. Deus só trabalha a nosso favor. Deus só trabalha a favor da igreja. Ele é. Versículo 2 vai dizer, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Herdeiro de tudo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois ele é o próprio eterno Filho de Deus. Sua herança é o domínio universal, a reinar sobre todos e sobre tudo. Tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Deus. A nossa casa pertence a Deus. O nosso trabalho pertence ao Senhor. Os teus bens que você tem pertencem ao Senhor. Não, mas isso foi obra das minhas mãos. Não, não foi. Eu vou te dizer nessa noite, querido. Essa noite você vai dizer, Senhor, eu te dou graças por tudo. Eu te dou graças pelo aquilo que tu és na minha vida. Porque absolutamente nada eu tenho hoje se não fosse pelas tuas mãos e pelas tuas misericórdias. Nós, como seres humanos, não somos capazes de nada sem a misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, sem a bondade de Deus. Não adianta o nosso conhecimento, porque se a gente tem algum conhecimento é só por Deus. Não adianta, sabe, as nossas belas palavras, porque se temos belas palavras hoje é porque o Senhor tem misericórdia, a que nós possamos, que a gente pode adquirir um conhecimento, ou então saber o dom da oratória, ou então poder falar bem diante de um público, diante das pessoas. Ou seja, tudo que temos hoje, tudo que somos, aonde fomos, precisamos liberar palavras de bênção e reconhecer que nós não somos nada, mas que Deus é tudo em nós. A esperança da glória. Oi, tia Lídia, que Deus abençoe a senhora. Pastor Tadeu, que Deus abençoe sua vida. Deus é tudo. Deus é tudo. Ah, mas eu cheguei até aqui só por Deus. Ah, mas eu consegui isso só por Deus. Sem Deus a gente não chega nem na esquina, querido. Por isso que a gente tem que dar graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus pela água que a gente bebe. Tem gente passando sede, tem gente passando fome. Senhor, muito obrigado pela água. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um teto. Aqui em São Paulo tem pessoas que morrem de frio nas ruas. Você tem um teto. Você tem teu alimento na mesa todos os dias. Parece que são pequenas coisas, não é? Mas você se lembra da época da pandemia? Que quando você ficava dentro de casa, você ficava... Senhor, tem misericórdia, eu preciso ver gente. A gente sentia a falta de um abraço, lembra? Será que nós acabamos voltando àquela época em que a gente já se acostumou com as bênçãos e não agradece ao Senhor pelo dia, pela oportunidade de, sabe, levantar as nossas mãos e dizer, estou vivo. A herança de tudo vem dele, herdeiro de tudo.
E Deus é tão maravilhoso que, sendo o herdeiro de tudo, faz de nós, homens mortais e pecadores, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Começa a mergulhar nessa imersão para você tomar, sabe o quê? Para você tomar a noção de que você não é qualquer coisa. Você é servo de Deus. Você é preciosidade de Deus. O teu nome está gravado na palma da mão do Senhor, dali ninguém pode tirar. Não deixe essa opressão tomar conta de você. Não deixe essa depressão tomar conta de você. Não deixe essa adversidade tomar conta da sua vida. Não diz que vai desistir de tudo e jogar a toalha. Você faz parte dessa herança. Hebreus está dizendo para você, ei, você está aqui, ó. Você faz parte dessa herança. Isso tudo aconteceu para que ele se revelasse à humanidade, para que entrasse a salvação no mundo. E você faz parte dessa história. A Bíblia vai dizer, Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu. Guarda estes aqui e guarda aqueles que hão de vir. Nós fazemos parte dessa história. A paz, Dani. Ô, Leandro, a paz, filha. Oi, tia Vani, que Deus abençoe, a paz. Sabe, queridos, é um amor muito grande e imenso da parte de Deus. Continua aqui comigo, não me abandona, não. Versículo, a gente já leu o versículo 1, versículo 2, para quem está chegando agora, a gente está lendo o livro de Hebreus, capítulo 1, já lemos o versículo 1, o versículo 2, vamos para o terceiro agora. O qual sendo o resplendor, olha só, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu, quando li esse versículo, eu lembrei muito do meu irmão. Espero que o pastor Tadeu esteja aí. Se ele estiver me ouvindo, o pastor fala aqui, oi. Dá um oi aqui pra gente, por favor. Porque eu lembrei só desse versículo, esse versículo 3. Eu lembrei muito dele quando ele faz a ceia e quando ele fala do sacrifício, porque esse versículo está dizendo assim, o qual sendo, olha ele aí, ó, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas. Eu gravei isso. Sustentando todas as coisas. A Bíblia vai dizer, do livro de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus veio para sustentar nos seus ombros a humanidade. Que amor é esse? Sustentando sobre todas as coisas. É isso que está dizendo, né? Todas as coisas pela palavra do seu poder. E a palavra do seu poder diz que ele se daria por amor em sacrifício, que ele se fez maldito por amor a cada um de nós, sustentando sobre ele todas as nossas adversidades. E aí, quando a gente passa pela prova, ou quando a gente passa pela dificuldade, a gente pensa em desistir, mas ele nunca pensou em desistir de cada um de nós. Ele jamais pensou em desistir a caminho do Gólgota. Porque ele disse, e isso foi um marco na história, porque divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Pai, se possível, passa de mim o cálice. E o Pai não passou, e ele não desistiu.
Ele poderia dar ordem aos seus anjos e não deu. Ele cumpriu até o fim o propósito para o qual foi designado. Preste atenção, queridos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nossa vida é uma vida de propósito. Não abandone a obra que Deus confiou nas tuas mãos. Leva até o fim. Mergulha nisso. Porque Ele sustentou sobre si toda a humanidade. E abrindo um parêntese bem grande, Ele sustenta até hoje o universo. Porque nada foge do poder das suas mãos. E aí você pensa em desistir, por quê? Você diz que está cansado, por quê? Se Deus está contigo em todo momento. A luta é grande, as preocupações são enormes, a gente fica sem dormir, a gente fica com olheira, a gente perde o apetite. Mas Ele nunca nos abandonou, Ele está ali do nosso lado. Tô contigo. Força aí, eu tô contigo. Te fiz co-herdeiro. Tem mistério para você. Verso 4. Feito tanto mais, Pasha Gladys, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente do nome que eles. A Bíblia vai dizer que fez também o mundo. O Senhor fez o mundo. A palavra grega para o mundo significa séculos. Assim indica que todo o universo foi criado ao longo do tempo pelo Senhor. Ele fez as épocas. Ele fez o mundo. E absolutamente nada foge ao controle dele. O Filho é o Senhor de toda a história. E como o Senhor de toda a história, tudo é controlado pelo Senhor. Você está entendendo? Deus está no controle dessa situação aí. Você está compreendendo agora? Tudo é controlado por Ele. Porque Ele é o dono da história. A história sempre foi sobre Ele. E sempre será sobre Ele. Deus está contigo nessa situação. E quando você pecar, ou quando você errar, corre para os pés dele. Momento do arrependimento, vira a chave, você sabia? O arrependimento genuíno vira a chave. O arrependimento genuíno, ele quebra cadeias. Amém. O arrependimento genuíno, ele renova. E ele tira o jugo. Aleluia. E faz tudo novo. Isso é muito importante, queridos. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Isso significa que ser o brilho emanado da glória de Deus é a essência do próprio Deus. O autor de Hebreus enfatiza que esse brilho ele não é refletido como a luz da lua. Mas esse brilho é como se fosse raios de sol sendo emanados, sabe? A cada minuto, a cada segundo, como resplendor da glória de Deus. Esse é o brilho que Deus quer trazer para a tua vida. Se tem alguma obscuridade, se tem alguma coisa que está ruim, Deus quer trazer brilho para essa situação. Deixa Deus trazer brilho para essa situação. E como é que eu deixo Deus trazer? Deixando Ele agir, deixando Ele brilhar. Sabe, a gente não precisa brilhar para nada não, querido. O que tem que brilhar é a glória de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus entrar com um resgate, deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus agir, querido. Não tente fazer aquilo que não é para você fazer. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus. Ele só pede que a gente obedeça e deixe de trabalhar. Sabe, nós somos canais
de Deus aqui. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, a gente está aqui para fazer a vontade dele. Porque somos obra das suas mãos. A locução que reflete imagem ocorre somente no Novo Testamento, significando a representação exata do que Deus é. Porque nessa parte da imagem, o Senhor Jesus vai dizer, quando perguntam para ele, mostra-nos o Pai, e ele vai falar, ô Felipe, tá tanto tempo comigo e tu não me vês? Sabe? A imagem refletida de Deus ali, no Filho. É essa imagem que a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente não pode esquecer que precisamos refletir Cristo. Não somos 24 horas espirituais, é fato. Mas temos Deus 24 horas dentro de cada um de nós. Ele cuida. Ele cuida. Ele embala. Ele livra. Ele afasta. Ele derrama. Ele é Deus. E esse cuidado é extremamente profundo. Sustentando, Deus sustenta, Deus nos carrega, Deus nos suporta. O Filho não somente criou o universo mediante a sua poderosa palavra, mas também dirige o seu curso, o curso da história e o curso das nossas vidas. Deixa Deus dirigir você, querido. Deixa Deus dirigir tudo o que está acontecendo. O nosso erro é muitas vezes achar que Deus não está vendo. Ou não crer que Deus esteja fazendo. Alguma coisa Ele está botando no lugar. E alguma coisa Deus quer mostrar. Para a gente não acabar não perdendo a bênção. Valorize esse amor de Deus. Verso, onde é que eu estou? Deixa eu me achar aqui. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Filho é mais excelente do que os anjos, ou seja, detém uma posição mais elevada, está sentado à direita de Deus Pai, e devido à sua herança eterna, o Filho obteve um nome maior do que os anjos. Esse retrato majestoso fortalece o dramático convite em Hebreus 4, depois você lê, 16, para que cheguemos com confiança ao trono da graça diante da presença do Filho. E aí eu peço a você mais esse momento de imersão e reflexão. Se o Filho foi elevado acima dos anjos, se o Filho foi colocado acima, maior do que os anjos, e esse mesmo Filho morreu por cada um de nós, olha o valor que você tem diante de Deus. Os anjos não têm livre-arbítrio. Os anjos não têm permissão de pregar o evangelho. Aos anjos não foi dado absolutamente nada disso. Eles são simplesmente mensageiros. A nós foi dada a bênção de sermos chamados filhos de Deus. A nós foi ministrada a bênção de recebermos a salvação como filhos de Deus. Nós temos a bênção de pregar o evangelho e de levar esse evangelho a outras criaturas. A nós foi dispensado esse livre-arbítrio, mas preste atenção aqui, queridão. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, tudo pertence a Ele, esse livre-arbítrio agora passa para o Senhor, tá? Quero te dizer isso. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas.
Deus é o centro de tudo e precisa ser o centro da nossa vida. Porque muitas vezes a gente diz que Deus é o centro, mas aí a gente coloca tantas outras coisas como prioridade e esquece que nossa prioridade maior é o reino. Ah, Paty, não, mas eu coloco Deus como prioridade. Você seria capaz de entregar o seu próprio filho por amor da humanidade, e até hoje grande parte da humanidade não reconhece isso, mas você também não pediu a opinião de ninguém, você simplesmente deu o seu filho, sem se importar se as pessoas iriam reconhecer ou não, você deu por amor. Deus coloca a humanidade como prioridade, a salvação, e nós esquecemos de colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Hoje é dia da gente refletir, meu Deus, como um capítulo de Hebreus grita tanto, sabe? Me fazendo voltar ao início de tudo. Como o filho pródigo, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. E o pai vem correndo e diz, eu coloco sandálias, eu coloco o anel, eu troco a tua veste. Hoje, nessa imersão, nessa quinta-feira, é o nosso momento da gente voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar àquela entrega, voltar àquele amor inicial pela obra, voltar àquele amor inicial por tudo. Eu tô cansado, mas eu tô feliz porque eu fui fazer a obra do meu Deus. Eu tô cansado, mas eu tô feliz porque eu tô na casa do meu Deus. Eu tô cansado, mas eu tô feliz porque eu pude ajudar em alguma coisa na obra do meu Deus. Eu tenho que ficar raízes fortes porque eu glorifico pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o qual me salvou do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida e de lá ninguém pode apagar. Muito obrigado, meu Deus. Eu preciso resgatar esse primeiro amor porque é desse reino que eu pertenço. Porque um dia ele morreu para me salvar. E até hoje ele não me cobra nada disso. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, se eu tivesse que fazer tudo de novo, é o que a Bíblia diz, tá? Ele disse, eu faria tudo outra vez para salvar. Que amor é esse que nos constrange e nos faz parar e pensar, meu Deus, eu preciso voltar ao início de tudo. Onde o primeiro amor gritava, incomodava. Onde eu acordo às 3 da manhã para orar. Onde a sede pela leitura da palavra, sabe, me atinge de um jeito tão profundo que eu preciso mergulhar e cada vez eu mergulho mais e a busca por essa essência. Onde eu não busco profetas, porque aqui diz, Deus antes falava pelos pais e pelos profetas, mas agora, agora ele se revela a mim. Ele fala direto comigo. Eu tenho aqui, eu vivo num país com liberdade religiosa. Eu posso ter a minha Bíblia, eu posso levar a minha Bíblia aonde eu for. Eu posso chegar num restaurante, abaixar minha cabeça e orar, sabe? E agradecer ao Senhor pelo alimento publicamente. Eu posso adorar ao meu Deus e louvar dentro do ônibus, dentro da condução, dentro do meu carro, livremente. E muitas vezes eu não faço isso. Ou eu murmuro, ou eu reclamo, ou eu sou 007 de Jesus, né? Sou aquele agente 007. Deixa eu mergulhar nesse primeiro amor e resgatar o início de tudo. Versículo 5. Porque o qual dos anjos disse jamais? Porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és o filho, hoje te gerei. E outra vez lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Você está entendendo a sua responsabilidade? Deus não falou isso aos anjos, mas falou para cada um de nós.
Deus falou para nós: tu és meu filho amado, hoje te gerei. No dia que ele foi lá no inferno e disse: diabo, me dá todas essas chaves aí. Não pertence mais a ti a vida da Gladys, não pertence mais a ti a vida da Vani, não pertence mais a ti a vida da Dani, não pertence mais a ti a vida do pastor Tadeu, não pertence mais a ti a vida da diaconisa Neide, nem a vida da Oleandra, nem a vida da irmã Lídia. Me dá essas chaves aqui porque essas vidas são minhas. Ele também disse para cada um de nós: hoje eu te gerei, tu és amado. Você não é qualquer um. Você não é um esquecido. Você não é uma margem da sociedade. Você é filho amado. Volta ao início de tudo, porque tu és amado. Vai dizer assim, o autor de Hebreus usa 7 citações do Antigo Testamento para explicar o que é um filho superior aos anjos. Depois a gente te passa esse estudo. Filho superior aos anjos. Somos amados e fomos gerados por Deus. Somos co-herdeiros, filhos por adoção. Que amor é esse? Que amor é esse? Oi, tia Sandra, que Deus abençoe. Esse amor que vai dizer o verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo. Você é labareda de Deus, querido. Bata no peito e diga: eu sou labareda de Deus. Não deixe o fogo de Deus apagar. O fogo do altar não pode apagar. Vai dizer assim, os anjos são filhos coletivamente, no sentido de que foram criados por Deus. Mas Cristo é única e eternamente o Filho superior. Superior aos anjos. O hoje te gerei provavelmente se refere ao dia que Cristo assentou-se à direita do Pai, após consumado o seu trabalho na terra como Messias. E nesse dia o Filho Eterno participou da plena experiência da sua filiação. Esse é meu filho e esse é pai. Filiação comprovada. O verso 6, como a gente acabou de dizer, eu rascunhei aqui: e quando outra vez se introduz no mundo uma referência à volta de Cristo, o primogênito se refere à sua posição, aquele que está acima dos outros, o filho que não adora, mas que é o adorado, que é aquele que é adorado pelos anjos, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele a quem nós precisamos adorar. Esse Deus Todo-Poderoso faz de cada um de nós ministros. E aí você diz: ministros de Deus, dispenseiros da sua plenitude. E você vem dizer para mim que Deus não te ama? Você é labareda de fogo na mão de Deus, sabe? E sabe qual é o medo do diabo? É que isso queime no teu coração. O diabo vai tentar apagar essa labareda do teu coração, sabe por quê? Porque ele sabe que você pode incendiar, querido. E que você está apto para pisar a cabeça da serpente. Oi, tia Gladys, a palavra de hoje foi Epístola aos Hebreus. Eu estou no capítulo 1, já estou lendo, acabei de ler o verso 7, tá? Eu comecei lendo cada versículo, já estamos no versículo 7. E aí, ele te faz labareda.
E quando Deus te faz labareda, o fogo, ele incendeia. O fogo, ele aquece. O fogo, eu posso cozinhar os alimentos, ou seja, eu posso saciar a fome. Esse é o nosso papel. O fogo ilumina. Precisamos iluminar, precisamos alimentar, precisamos incendiar, trazer luz na escuridão. O fogo aquece. Aquecer aquele irmão que está frio. Aquecer o coração que está dolorido. Trazer esperança ao perdido. E manter acesa a chama do Evangelho. Que é isso que nos alimenta, porque Ele nos fez co-herdeiros. O verso 8 vai dizer: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A equidade aponta para a justiça. A justiça é o cetro do reino de Deus. Deus é justo. Sejam crentes, sejam cristãos ou não, Ele é justo. Com toda a humanidade. Ele não morreu só por um grupo de pessoas. Mas Ele morreu por toda a humanidade. Deus é tão justo, que a primeira pessoa que entrou no céu foi o ladrão da cruz que estava do lado dele. Porque a salvação é para todos. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu real Salvador e reconhecem o seu poder. E aí, Jesus recebeu o grau da divindade plena. O Filho tem um trono eterno, o que significa que possui o reino, o centro de tudo. E aí a gente volta para o que a gente falou desde o início. Ele é o início de tudo. Vamos mergulhar nessa noite e lembrar como é que a gente era no início da obra. Como é que eu me dava ao início da obra? Eu me preocupava com cada detalhe. Eu me preocupava se tinha lanche para o pastor na igreja. Eu me preocupava se a água estava gelada. Eu me preocupava se tinha papel higiênico do banheiro. Eu me preocupava se estava tudo certinho, se precisava de ajuda para pagar alguma conta. Eu me preocupava se os irmãos estavam satisfeitos. Eu me preocupava se o reino estava precisando de ajuda. Eu me preocupava em servir. Eu me preocupava em estar presente em cada evento da igreja. Eu tinha prazer em chegar e levantar as minhas mãos e só adorar, sem precisar falar nada, sem me preocupar com quem está do meu lado. É o momento de voltar a essa essência de tudo e resgatar esse primeiro amor. Sem me preocupar com cargos ou posições, mas eu sou adoradora, eu estou aqui só para isso. Porque o ladrão da cruz, ele só teve aquele momento. E ele agarrou aquela oportunidade e entrou no reino. Ele só teve aquela oportunidade. Quantas oportunidades Deus tem nos dado de voltar ao início de tudo? Precisamos agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Porque somos adoradores. E não podemos perder a nossa essência. Não podemos deixar de sermos ministros e dispenseiros de Deus. Não podemos deixar de adorá-lo aonde estivermos. Somos maridos, esposas, filhos. Somos.
tem nossas famílias? Temos. Temos nossos compromissos? Temos. Mas Deus é o centro. Primeiro Ele. A nossa prioridade é para Ele. Tudo converge nele. Porque se um dia Ele soprar e apagar o nosso conhecimento, quem somos? Será que ficamos de pé sem a misericórdia de Deus? Com certeza não. Tudo que temos e tudo que chega às nossas mãos é por misericórdia a Ele. E precisamos dar graças a Deus por isso. E por isso o adoramos. Verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, que são obra das tuas mãos. Verso 11. E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão, e com um manto os enrolarás, e com um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Deus é o mesmo, hoje, agora, ontem. O Deus lá do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Tudo vai passar, céus e terras passarão, mas a palavra ela permanece, porque Ele é o princípio de tudo. Ele permanece. Ainda que a nossa carne, ela um dia vai, se acabar nessa terra. O nosso espírito volta para Deus. Mas nós vamos findar a nossa história nessa terra. Mas Deus permanece. E a palavra permanece. E a promessa permanece. E tudo que Deus nos deu permanece. E tudo que Deus liberou na nossa vida permanece. E tudo que Ele prometeu se cumprirá. Porque Ele é Deus. Simplesmente por causa disso. Nós muitas vezes falhamos, mas Deus jamais falha. Deus jamais deixa de cumprir as suas promessas. Porque aqui está dizendo, no princípio fundaste a terra e os céus, que são obras das tuas mãos. Tudo vai perecer, mas Ele é eterno. E a sua palavra permanece. O contexto, o termo se refere àqueles que serão participantes do reino de Deus. Agora é o momento do nosso júbilo. Somos participantes do reino. Momento de a gente agradecer ao Senhor por fazermos parte desse reino que é eterno. Carne se vai, mas existe uma eternidade para cada um de nós. E existe uma promessa para a gente viver aqui, nessa terra, dada por Ele. A gente só precisa tomar posse e deixar Ele agir nas nossas vidas. Versículo 13 diz: A qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Queridos, os anjos não são superiores a Deus. São espíritos ministradores. Nós não somos superiores a Deus. Nós somos adoradores. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ficam: glória a Deus, a irmã chegou. Glória a Deus, o profeta A chegou. Glória a Deus, vou orar para que Deus mande o seu anjo. Mas esquecemos de buscar a presença. Sabe? Voltar ao início de tudo. Senhor,
a tua presença é o que me basta. Jacó, quando guerreia com o anjo, ele percebe que aquele anjo não é qualquer um. Era o próprio Deus. E ele diz, o Senhor estava neste lugar. Jó diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É o momento de você ver a Deus. Presença. Sem a presença de Deus estamos vazios. Sem a presença de Deus não somos absolutamente nada. Sem a presença de Deus a gente não consegue sequer ler a Bíblia. Porque quando a gente mergulha na presença, a gente começa a conversar com o nosso Pai. E toda aquela escuridão ela sai e a luz invade e conseguimos enxergar a provisão que estava tanto tempo na nossa frente e a gente não estava vendo. Então, nessa noite de imersão, o que eu posso dizer para cada um dos irmãos? O Senhor é o centro de tudo e necessário é a presença. Vamos voltar ao início de todas as coisas. O início do nosso primeiro amor. O início daquela responsabilidade, sabe? Com cada detalhe na obra. O início do cuidado. Porque como a gente acabou de ler, eu vou voltar lá, foi o verso 3 que a gente leu, né? O verso 3 vai dizer, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustentou tudo pela palavra do seu poder. E a palavra do seu poder, ele sustentou a humanidade nos seus ombros pela palavra do seu poder. E que palavra foi essa, Pati? Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A palavra do seu poder. Ele sustentou até o fim. Permaneça com a palavra. Guarde a presença. Retorne ao início e viva o primeiro amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que o Senhor continue falando ao seu coração. Muito obrigada por esse período de imersão que você pôde estar, né, juntinho conosco aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigado por estar aqui ligados. Pastor, me manda, por favor, os avisos, que eu acho que eu não anotei os avisos. Eu com os avisos são uma bênção, querida. Pedi para o pastor mandar os avisos dessa semana. Enquanto isso, a gente vai estar orando por você que esteve ligado conosco essa imersão esse período inteiro. Também tem voltar ao primeiro amor para a gente contribuir com a obra do Senhor. Você que tem contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu desprendimento. Muito obrigado pela sua voluntariedade. Muito obrigado pelo seu cuidado com a obra do Senhor, pelo seu carinho. Eu tenho certeza que o Senhor tem multiplicado as suas finanças e a sua dispensa. E eu vou orar para que o Senhor continue abençoando a sua vida. Os dados bancários da nossa igreja estão aí, os dados bancários do nosso Pix é o nosso CNPJ, os nossos dados bancários estão nos comentários. Você que ainda não conseguiu dizimar, que ainda não conseguiu ofertar, mas essa é a oportunidade. Se você tem algum parceiro, conhece alguém que queira ajudar a nossa igreja, que queira estar conosco, no nosso endereço é lá na Godofredo Viana, número 500. Eu já ia falar Avenida dos Mananciais, ó. Godofredo Viana, número 500. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida.
Você que não conhece o nosso ministério, seja bem-vindo em nome de Jesus, ou você que vai assistir essa live depois, ou você que vai compartilhar essa live com seu amigo. Que Deus abençoe. E a gente vai estar orando nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, pela ajuda da casa do Senhor, tá? Você que ainda não dizimou, já estamos terminando o mês de junho, iniciando o mês de julho, compromissos aí, aluguel, contas para pagar, conta de luz, conta de água, contas adversas que a igreja tem, responsabilidades que a igreja tem. Precisamos da sua ajuda. Por favor, continue ajudando o reino, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo teu agir, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado porque tu falas conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa membresia. Te agradecemos pelo espírito voluntário dos teus servos. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, pelas ajudas, pelos colaboradores e pelos parceiros. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado porque tu és Senhor. Muito obrigado porque tu supres as necessidades. E muito obrigado, Senhor, por esta imersão. Pai, te apresentamos também as outras igrejas, Senhor, que precisam da tua ajuda. Ser com as tuas agências, ser com o teu reino, ser com os teus pastores, ser com os teus ministros. Abençoa, Senhor, a tua obra e as tuas igrejas. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por esse período de imersão. Vai visitando o teu povo nessa hora. Vai visitando os corações. Vai visitando, Senhor, essas petições. Vai visitando os jovens, pais, mães, irmãos, irmãs. Vai visitando o teu povo nessa hora. Os joelhos que estão diante de ti nesse momento. Senhor, as frontes que estão curvadas diante de ti nesta hora. As lágrimas que estão sendo roladas diante de ti. Pai, te colocamos também a fome e a sede pela tua palavra. Senhor, incendeia o teu povo e incendeia a tua igreja. Volta ao Senhor o ardor pelo primeiro amor. Que nós possamos voltar ao início de tudo, que nós possamos voltar à sede pela tua palavra, pela escola bíblica dominical, pelo aprendizado. Toma o teu povo, toma as crianças, toma os varões, toma as varoas, toma os diáconos, toma os ministros da tua casa, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Toma também, Senhor, os corações inflamados, Senhor, por te buscar de madrugada. Acorda o teu povo com sonhos e revelações. Vai falando ao teu povo, meu Pai. Vai ministrando a tua igreja. Que possamos estar, Senhor, diante de ti, com nossos corações, Senhor, em arrependimento, com nossos corações sinceros, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, tu ouve e tu não desprezas. Senhor, com os pedidos de oração, colocamos diante de ti, Abba, Pai, que subam como incenso suave ao teu trono agora. Vem em socorro dos teus filhos. Vem socorrer agora, Senhor, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de uma resposta, aquele que precisa de um socorro presente nesse momento. Vai agora de encontro ao teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Tadeu está botando aqui aviso. Sábado agora, queridos, tem jejum às 9h30 da manhã. Ah, é verdade. Deixa eu passar já a programação da Semana da Igreja. Sábado é jejum às 9h30 da manhã. Com todo o povo. Primeiro sábado do mês de julho. Então, aquele sábado de consagração. Aquele sábado de entrega. Olha a oportunidade aí de você voltar ao início de tudo. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não entrega, não coloca diante do Senhor? Jejum não é coisa do Antigo Testamento não, viu, querido? Jejum é coisa para hoje, para ontem, para eternamente. Buscar o sacrifício da carne para você estar mais perto do Senhor. Então, ó, jejum sábado agora às 9h30 da manhã, todos juntos lá na igreja. Amém? Domingo tem Escola Bíblica Dominical às 16 horas, palavra, sede pela palavra. Logo depois da Escola Bíblica Dominical, o culto. Durante a semana nós temos chamados para vencer às terças-feiras,
presencial e online às 19 horas e imersão às quintas-feiras, somente online ou online e presencial. O pastor vai estar anunciando. Acompanhe os avisos da igreja na nossa rede social. Por favor, em nome de Jesus, compartilhem a mensagem para que possam mais almas recebam, né, a mensagem do reino de Deus. Compartilhem, anunciem o evangelho, levem visitantes para a igreja. Domingo, leva teu pai, tua mãe, teu irmão. Ah, ele é de outra igreja, mas não vai ficar em casa. Carrega todo mundo para a igreja em nome de Jesus. Aquele seu amigo que não quer Jesus, leva também. Aquela vizinha que gosta de saber da sua vida, leva. Ah, ela só pode ir com um cachorro junto. Leva ela, leva o cachorro, leva todo mundo junto para assistir a palavra do Senhor. E lá os irmãos de oração vão lá interceder por todo mundo em nome de Jesus. E o evangelho vai entrar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Tia Kátia, que Deus abençoe a cada um. E que você tenha uma noite de paz e um bom descanso em Deus. Amém? E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até logo.